Afinal de... Não, Torre. Não, não, não vamos falar do Conselhão, não. Vamos derrubar Cuba primeiro. Aí, Torre. Primeiro a gente derruba o regime comunista de Cuba. Depois a gente vai lá e reforma a Gaza. Tudo isso em meia hora. Vamos ver se dá tempo. Não derrubaram o regime cubano em 50 anos até agora, 60, sei lá. Não vai ser em meia hora que o Ivan Kleber, de uma estação de trem em Londres, vai conseguir derrubar, né? A gente vai dar um jeito. O Wall Street Journal, que vem fazendo um trabalho bastante sério, tá, pessoal? Eu sei que os senhores têm alguma é, relutância, né, a velha mídia americana, nós também aqui do Pegavox, mas na questão geopolítica, preciso aqui ressaltar que o Wall Street Journal, assim como o Daily Telegraph aqui na Inglaterra, o New York Post nos Estados Unidos, o Il Giornale na Itália, eles fazem um trabalho sério, tá? E como a gente pode identificar aqui, nós temos essa matéria sobre Cuba, que diz o seguinte, abre aspas, encorajado pela destituição do presidente venezuelano Nicolás Maduro, aqui o jornal erra, tá? Ditador Nicolás Maduro, o governo Trump está buscando pessoas ligadas ao governo cubano que possam ajudar a fechar um acordo para derrubar o regime comunista até o fim do ano, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. O governo Trump avaliou a economia cubana como um estado de beira de colapso. Isso é verdade, a gente vem falando disso aqui no canal. E afirmou que o governo nunca esteve tão frágil após a perda de um benfeitor vital como Maduro, disseram essas fontes. As autoridades não têm um plano concreto para derrubar o governo comunista, que detém o poder na ilha caribenha há quase 7 décadas. Mas vem a captura de Maduro e as subsequentes concessões de seus aliados como um modelo e um alerta para Cuba, disseram altos funcionários americanos. Pessoal, esse parágrafo, esses dois parágrafos, eles resumem o trabalho do programa Análise da Semana que o Paulo Henrique e o Sepúlveda fazem desde 2019. A gente sempre alertou aqui, eles dois principalmente, o Paulo colocou isso até em bibliografia, de que era o regime venezuelano que sustentava o regime cubano. Nós podemos ter elementos também que corroboram que principalmente o governo Lula 1 e 2 ajudou na manutenção do regime cubano. E eu espero que o presidente americano saiba disso, que em algum momento alguém reporte isso para ele. Se ele quer derrubar o regime cubano, não tem como ficar dizendo que ele gosta do Lula por aí. Ele precisa rever isso, tá? Mas esse primeiro parágrafo aqui deixa isso bem claro, dessa conexão, dessa dependência do regime cubano em relação ao regime de Nicolás Maduro, ao chavismo. Continuando aqui, abre aspas, sugiro fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais, declarou o presidente Trump em uma publicação nas redes sociais em 11 de janeiro, na qual afirmou que nenhum petróleo ou dinheiro seria enviado a Cuba. Em reuniões com exilados cubanos e grupos cívicos em Miami e Washington, eles se concentraram em identificar alguém do governo atual que perceba a gravidade da situação e queira fechar um acordo, disse um funcionário americano. Vai pintar um acordão aí para derrubar Cuba, né? A operação, em 3 de janeiro, para capturar Maduro, contou com a ajuda de um informante dentro do círculo íntimo do líder venezuelano. Há quem diga, pessoal, que o Alex Saab está trabalhando para a CIA, tá? Por isso que ele foi demitido pela Delcy Rodrigues. Não sei se foi o Alex Saab, mas não me espantaria se fosse. A operação militar dos Estados Unidos em Caracas eliminou 32 soldados cubanos e agentes de inteligência que faziam parte da equipe da segurança de Maduro. Eles não faziam parte da equipe, eles eram a equipe. Aqui eu corrijo o jornal. Embora os Estados Unidos não tenham ameaçado publicamente a força militar em Cuba, funcionários do governo Trump dizem em privado que a ousada operação que resultou na captura de Maduro deve servir como uma ameaça implícita à Havana. Segundo pessoas familiarizadas com a análise, as avaliações de inteligência americana pintaram um quadro sombrio da economia da ilha, assolada por escassez crônica de bens básicos, medicamentos e apagões frequentes. O destino de Cuba está há muito tempo entrelaçado com o da Venezuela. O petróleo venezuelano subsidiado tem sido um pilar da economia desde pouco depois que Hugo Chávez ter assumido o poder na Venezuela em 99. Washington pretende enfraquecer o regime cortando o fornecimento desse petróleo, e já o fez. Isso a gente vem criticando bastante o Trump, enfim, algumas coisas que ele diz e tal.
Mas nesse caso aqui, isso está sendo efetuado, tá? Cuba está com sério problema, o petróleo venezuelano não está indo mais para Cuba, e quem está brincando com fogo nessa questão é a Cláudia Sheinbaum, que está mandando petróleo do México para Cuba, tá? Mas essa brincadeira e logo logo vai acabar. O governo também está mirando nas missões médicas cubanas no exterior. Mais médicos. A fonte mais importante de divisas de Havana, inclusive por meio de proibições de vistos direcionadas a autoridades cubanas e estrangeiras acusadas de facilitar o programa. Segundo fontes oficiais, Trump e seu círculo íntimo, muitos nos quais têm ligações com a Flórida, consideram a derrubada do regime comunista de Cuba o teste decisivo de sua estratégia de segurança nacional para remodelar o hemisfério. Trump vê o acordo dos Estados Unidos com a Venezuela como um sucesso, citando a cooperação da presidente interina, Delcy Rodrigues, como prova de que os Estados Unidos podem ditar regras. Esse último parágrafo, onde ele fala da Estratégia Nacional Americana de Segurança Nacional para o Hemisfério, ela é extremamente importante e eu vou confessar um bastidor aqui. Eu, por várias ocasiões, conversei com o senhor Sepúlveda, Paulo também, só sobre um tema específico. Por que o regime cubano não colapsou, não foi derrubado quando caiu a União Soviética? A China de 1991 não era a China de hoje. A China não conseguiria manter o regime cubano. A União Soviética colapsou. Você não tinha a Venezuela. Não tinha um motivo para o regime cubano não ser tocado. Ou seja, dava para derrubar o regime cubano ali. Já aproveita que caiu o Muro de Berlim, caiu a União Soviética, vai lá e derruba o, o, o regime cubano. Isso não foi feito. Essas conversas com o senhor Sepúlveda renderam 2 horas, 3 horas de conversa, tá? Foi mais de uma conversa. E é impressionante a riqueza de detalhes que o senhor Sepúlveda me contou da época, enfim, e o doutor Plínio também. O doutor Plínio havia previsto que o regime cubano ficaria em pé e que isso seria um erro. Essa previsão ele fez lá por 91, 92, né? 30 anos depois, estamos aqui discutindo a queda do regime cubano, que ela é, estrategicamente falando, importantíssima para os Estados Unidos. Esse mesmo Wall Street Journal, em 2023, denunciou que a China estaria utilizando Cuba para instalar bases ali de radar que pudessem espionar dentro dos Estados Unidos. Mais segurança nacional que isso, eu não consigo ver, né? Numa eventual queda do regime cubano e todos os laços com a China, enfim. Então, quando a gente viu toda essa operação militar dos Estados Unidos no Caribe, a gente observou que essa movimentação militar ela ia muito além da Venezuela. Estima-se que 30% da frota naval dos Estados Unidos estejam ali. Ivan, precisa de tudo isso para derrubar o regime cubano? Talvez sim, talvez não. Mas para a operação que foi feita na Venezuela, pessoal, a gente ficou com a imagem dos helicópteros entrando ali pegando Maduro, mas 250 caças decolaram naquela noite para embaralhar o sistema de defesa venezuelano, fora outras armas que foram utilizadas. Mais de um esquadrão entrou na Venezuela, tá? Porque os Estados Unidos entraram com vários esquadrões. Um deles era o esquadrão real, né, para pegar o Maduro, mas vários esquadrões entraram, então é de uma complexidade enorme ó, essa operação. Fiquei sabendo de detalhes e bastidores assim impressionantes. Então, sim, você pode ser necessário toda essa força para eventualmente derrubar o regime cubano. Seu Manel tá aí, um abraço pro seu Manel, vindo em Catal. Valeu, seu Manel. E quando o Maduro caiu, a gente não teve nenhuma movimentação no sentido de diminuir essa presença militar no Caribe. Inclusive agora que os Estados Unidos estão aumentando sua presença naval e militar no Oriente Médio, não mexeram uma agulha do que está ali no Caribe, o que mostra que realmente o Caribe é uma prioridade. E agora o Wall Street Journal, então, traz essa matéria, deixando isso bem claro, de que o regime cubano ele é o objetivo. Se Trump quer colocar o nome dele na história e deixar um legado, mais do que comprar a Groenlândia, a queda do regime
cubano, na minha opinião, isso sim, seria algo estrategicamente, geopoliticamente, falando, importante para o seu legado. A gente sabe que esse é o plano, por exemplo, do secretário de Estado, Marco Rubio, que vê na queda do regime cubano ali o seu caminho para a Casa Branca 2028, J.D. Vance permitindo. Do outro lado, a gente vai falar isso amanhã ou na próxima semana, rapidinho, do Partido Democrata. Acho que eles vão de Gavin Newsom mesmo, do Partido Democrata, governador da Califórnia, que esteve reunido com Alexander Soros, filho de Jorge Soros, lá na Suíça, em Davos, durante o Fórum Econômico Internacional. Então, eu acho que o Sorinho Júnior já sacramentou ali que será Gavin Newsom, candidato do Partido Democrata, estaremos acompanhando.